A história de José é um grande exemplo de confiança de um homem nos desígnios de Deus, que viveu a promessa de Deus em sua vida. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu gostei, deixe aqui seu comentário, compartilhe essa mensagem e vamos para a linda história de José do Egito. José nasceu em uma grande família e era caçula entre 11 irmãos, e era filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seus pais, com o fruto de um milagre. Por esse motivo, o seu pai o amava mais que a todos os outros irmãos. E Israel, Jacó, amava José mais que todos seus filhos, porque era filho de sua velhice. Gênesis 37:3. A primeira vez em que Jacó demonstrou amar mais José que os outros, abertamente, foi quando o fez uma túnica colorida. Desde que o momento em que os irmãos de José perceberam o amor de seu pai para com José, começaram a odiá-lo, e odiá-lo cada dia mais, ao ponto de não conseguir mais falar amigavelmente. Certo dia, José teve um sonho e resolveu contá-lo aos seus irmãos. Então ele falou: "Irmãos, ouçam o sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Dessa vez, o sol e a lua, as estrelas, se curvavam diante de mim." Quando José contou esses sonhos para os seus irmãos e seu pai, todos os repreenderam, e seus irmãos cada vez mais sentiam mais ciúme. E então seu pai lhe disse: "Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra?" Então certo dia Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde eram apacentadas as ovelhas. E os irmãos viram José de longe e logo tramavam entre si, querendo a morte de José. E eles pensavam em se livrar de José. Então pensaram em jogá-lo em um poço. Então os seus irmãos avistaram ao longe uma caravana de ismaelitas, que levavam muitas especiarias para o Egito, e venderam José por 20 siclos de prata. E pegaram a sua túnica e molharam com o sangue de um bode que havia matado, e enviaram a túnica para o seu pai com a seguinte mensagem: "Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho." E Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentavam consolá-lo, mas ele recusava de ser consolado. Assim Jacó chorou muitos dias por seu filho José. E José ele foi traído pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão de guarda de Faraó, Potifar. E José foi tentado. Chegando no Egito, na casa de Faraó, José foi tentado pela mulher de Potifar. E mesmo sendo fiel ao seu senhor, Potifar acreditou nas palavras da sua esposa e, cheio de ira, lançou José na prisão. Mas Deus estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhes a simpatia do carcereiro. E o carcereiro acabou encarregando José de todos os que estavam na prisão. 2 anos se passaram, e o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas, e vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subia do rio, após elas, outras 7 vacas, feias, e vistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias e vistas e magras de carne
comiam as 7 vacas formosas, à vista das gordas, e tive outro sonho. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Isso está escrito em Gênesis 41, versículos 5 ao 7. E então Faraó ficou muito preocupado com este sonho que teve, e chamou os seus magos e os conselheiros, e nenhum conseguiu interpretar o sonho a qual Faraó teve. Então o copeiro, nessa hora, ele se lembrou de José, a qual José tinha interpretado o seu sonho na prisão. E então o Faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço. E então Faraó lhe disse: tive um sonho que nenhum dos meus profetas e sábios conseguiu interpretar. Este sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo. Então José disse: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E José começa a interpretar os sonhos de Faraó. Ele diz: na verdade, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. E então todos se prepararam para o tempo ruim, a qual José lhes orientou. E as palavras de José foram muito agradáveis a Faraó, e ele reconheceu que o Espírito de Deus era com José, e o constituiu autoridade soberana na terra do Egito, com um cargo de governador, e deu-lhe um anel de ouro. Certo dia, José encontra os seus irmãos, que foram para o Egito buscar mantimentos, nos 7 dias de fome, e foi nesta hora a qual José lembrou do seu sonho, a qual seus irmãos se curvavam perante ele. E José não pagou o mal com o mal, e sim ofereceu banquetes e comidas com fartura para os seus irmãos. E logo após reunir todos os seus irmãos, José ele se apresenta para eles e lhe diz emocionado: eu sou José, o seu irmão, aquele que vos venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese a vós os olhos que me haverdes vendido para cá, porque para a conservação de vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa seção na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim vos fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e com regente de toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 45, versículos 5 ao 8. E então, todavia, o Senhor esteve com José, e José viveu os sonhos de Deus na sua vida. Mas não foi fácil. José passou por momentos difíceis, mas em nenhum momento o inimigo esteve com José. Sempre o Senhor esteve com José. É muito fácil os crentes na hora da tribulação dizer que é o inimigo. Nem tudo é o inimigo. O inimigo só toca na nossa vida quando Deus dá permissão. Então Deus sempre esteve com José. E em nenhum momento mal José pereceu, pois o Senhor estava com ele. E José não ensoberbece, e perdoa os seus irmãos e ajuda todos eles, e não paga o mal com o mal. Essa é a história de José do Egito, o homem a qual é segundo o coração de Deus, e que foi abençoado pela sua obediência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu gostei, compartilhe essa mensagem para abençoar outras vidas. Essa foi a história de José, um grande exemplo de confiança de um homem que anda nos desígnios de Deus e que ouviu a voz de Deus. Eu agradeço por você ter assistido, espero vocês num próximo vídeo.